Agora, eu converso bastante, inclusive para esse especial aqui a gente falou com alguns parlamentares, inclusive o Luiz Carlos Reis, que é líder da bancada ruralista do Congresso, uma bancada com bastante poder, e a gente perguntava para ele, poxa, as pessoas estão com medo, né, dessa, digamos assim, dessa agressividade aumentada do PT em relação a colocar abertamente o controle da mídia, os conselhos populares, que nem tem na Venezuela, e uma série de outras medidas. Aí ele coloca, olha, o clima do parlamento, eu acho que não permite que esse tipo de coisa prospere. Ele falando lá de dentro. Né? Como é que o senhor vê esse tipo de certa reação agora, uma oposição um pouco mais forte contra essa intenção aí mais radical do PT de acelerar o processo, aparentemente? De fato, o senhor percebe essa oposição ou é mais do mesmo? Né? Sim, não, isso realmente acontece. De uns anos para cá, você teve vários projetos mais revolucionários do PT que foram vetados. Projeto abortista, o negócio da política de gênero. Né? Quer dizer, você tem um movimento, inclusive cristão, muito forte, que tem oferecido uma resistência efetiva a isso no Congresso. Porém, é importante o seguinte, este movimento, a inspiração dele é de ordem moral. Eles são contra aborto, são contra isso, a resistência pontual. Eles não estão disputando o poder com o PT. Então eles vencem esta proposta, vencem aquela outra proposta, fica todo contente. Então, às vezes vem me avisar, aqui conseguimos derrubar a proposta, tal. Eu falei, sim, mas você derrubou o autor da proposta também, ou ele continua lá? E ele vai apresentar outra no dia seguinte, e vai te manter ocupado com isso. Então esse tipo de resistência é como aquele método lusitano de matar barata jogando naftalina na cabeça de cada uma. É um método pontual. Então, a gente não pode esquecer a sentença do Nietzsche. Só se vence aquilo que se substitui. Porque se você não tira os caras do poder por outras pessoas, eles continuam lá. E faz aquele negócio. Uma proposta não passou de um jeito, passa de outro. E hoje você tem artifícios para você legislar passando ao largo do Congresso. Você faz por decreto administrativo, você faz por portaria ministerial, você faz de um jeito ou do outro. Então não adianta vencer propostas e ideias, tem que vencer pessoas e retirá-las do cenário. Pessoas que, aliás, nunca deveriam ter estado lá. Você quer pessoa mais obscena do que Lula e Dilma? A figura deles é obscena. O que eles dizem é obsceno. As pessoas nunca poderiam estar na vida pública. Tá certo? E, no entanto, eles vão abrindo espaço, e daqui a pouco você se acostuma com eles, viraram normais. Você acha que é normal um candidato presidencial, um presidente, dizer aquilo que o Lula disse? Tenho saudade do tempo que os meninos faziam sexo com cabritas no Nordeste. Você é capaz de imaginar um presidente americano, um primeiro-ministro inglês, o primeiro-ministro da Alemanha falar uma coisa dessa em público e continuar na política? Nem 2 minutos. Não, aqui em Nova York, o governador de Nova York, que era o ex-procurador, ele teve que renunciar porque ele saiu com uma prostituta. Pois é. Isso foi e acabou a carreira dele para sempre. Não, aqui o pessoal assim, é moralista e é exigente nessa coisa, até demais, eu acho que eles até exageram. Mas dizer uma coisa dessa, uma coisa monstruosa como essa, ou então dizer que ele se gabou de ter tentado estuprar um companheiro de cela, depois ele disse que eu não fiz nada, foi só brincadeira. Mas o cara que faz uma brincadeira desta não pode estar na vida pública. E ele já faz isso de propósito, para ir abrindo espaço e acostumando as pessoas com isso. De maneira que esta conduta obscena se torna o padrão. E aí tudo é aceitável. Tudo é aceitável, tudo o que eles fazem. E do outro lado, você reclamar não é aceitável. Sim, tanto é que na campanha ele foi pro palanque e disse que o Aécio Neves era nazista. E quando o Aécio simplesmente falou algumas verdades para Dilma, ele era um machista, um agressivo, não sabia lidar com mulher, enfim, não era um insensível. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Insensível, isso que chamou Aécio Neves de insensível porque eu nunca fui candidato. Porque o que eu teria feito com ela, assim, meu Deus do céu. E ela merece, essa mulher merece ser humilhada em público, porque é mentirosa demais. Chegou num momento que parecia uma mentira compulsiva, assim, era uma mentira por segundo, digamos assim. Agora, qual é a função? Ela chegou a dizer lá na entrevista do G20 que esse era a primeira vez na história que o Brasil fazia uma investigação de um crime. No dia seguinte, nós temos apenas 5% de desempregados.
e 25% da população está no fome zero. Fala, como é possível? É? Se só 5% estão desempregados, o que estão fazendo os outros 25% no fome zero? E o auxílio-desemprego também batendo recorde. Pois é. Então, quer dizer... Mas me parece, Olavo, que observando assim a situação política do Brasil, parece que a gente vive um impasse. Porque a ideia que se percebe, assim, a percepção que a gente tem do que está acontecendo, é que aparentemente o PT achava que a revolução estava mais avançada do que de fato estava. E ao mesmo tempo não há uma força conservadora consolidada. Organizado, não há. Há uma resistência popular. Para fazer a contraposição e ocupar esse espaço. E aí, como é que fica isso? Este é o problema. Esse é o problema. O que isso gera? Já não existe um movimento conservador organizado, não existe um partido conservador. O que você tem é a resistência espontânea da massa. Agora, é muita resistência. Esse é que é o problema. Porque se eles dominam mídia, eu digo, peraí, os jornais no Brasil, quanto que eles vendem? A Folha de São Paulo vende hoje o mesmo número de exemplares que vendeu nos anos 50 do século passado. É que hoje tem internet, né? Sim, mas os outros também têm internet. Entendeu? Então, na internet a Folha não vai conseguir concorrer com a internet inteira, você está entendendo? Não. Então tudo que a Folha esconde, o resto conta. Então não adianta. Então, esses órgãos de mídia foram passados para trás e eles são instrumentos efetivos de controle social numa pequena faixa da sociedade. Mas a maioria não é atingido por isso. Hoje, Olavo, provavelmente o senhor tem uma audiência maior do que a Folha na internet. Mas sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Eu tenho mais leitor do que a Folha inteira. Né? E se você soma o Lobão, o Reinaldo Azevedo... Tá com 15 milhões de visitantes únicos. Pronto, acabou. A Folha não pode com isso. Tá entendendo? Então, o governo usou esses órgãos e os controlou e ainda criou essa militância paga. São, acho que, sei lá, 100 mil pessoas recebendo o salário de R$7.500 por mês, para falar mentira. A militância paga. Isso é uma vergonha, né? Que é a mesma que vai para a rua, só paga. Claro, claro. Mas isso não afeta a maioria da população. Mas aí, nesse impasse, como é que fica a situação, né? Fica uma revolução pela metade... Alguém tem que ter a coragem de representar o povo. Representar a maioria do eleitorado. Porque antes tinha assim, você tinha um eleitorado conservador que só elegia candidato de esquerda. Por quê? Porque só havia candidatos de esquerda, meu Deus do céu. Não tem uma representação da direita. Isso é uma situação anormal. E é por isso que eu digo que o sistema de controle social que o PT implantou, ele é muito bom. Ele só não contou com uma coisa. A maioria da população não lê jornal. Você está entendendo? Tanto, acho que falhou uma boa parte da revolução, que eles nem colocaram, na maioria das campanhas, inclusive da própria Dilma, o símbolo do partido. Tipo, aparecia eventualmente uma estrelinha lá e PT quase nunca. Sim. Né? Então, a única questão que eu vejo, assim, porque como eu estou sempre muito em contato com a questão econômica, é que esse impasse político, porque é basicamente o que a gente concorda que existe, cria uma situação, pelo menos transitória, muito negativa. Porque parece que não há um norte. Você vê, a ideia era o seguinte, a ideia deles era, se houver uma oposição conservadora, nós vamos concentrá-la no PSDB. E puxar essa força política, puxar esse eleitorado para o PSDB, que é inofensivo. O Aécio Neves fez isso. Ele era isso, ele atraiu todo mundo. O pessoal, quando você não tem oposição, você se apega a qualquer coisa que pareça com ela. E você diviniza aquilo. Ele falou contra a corrupção do PT, então é um santo. O Joaquim Barbosa. Teve uma pesquisa qualitativa, não lembro de qual instituto, 2/3 dos votos do Aécio eram anti-PT, não era um voto para o Aécio. Claro, mas faz muito tempo o pessoal está votando anti-PT. Mas não tem o povo não tem representantes efetivos. Então, alguém tem que se levantar e dizer, não, peraí, aqui nós somos conservadores cristãos e ponto final. Se você não gosta, esse problema é seu. Entendeu? Quem aparecer com um discurso realmente conservador vai ganhar todas as eleições no Brasil. Todas, porque o povo é conservador. Tem pesquisa atrás de pesquisa que mostra que o povo não está gostando, sobretudo, desse programa cultural do PT. Sim. Apareceu aí um candidato na eleição, que era o pastor Everaldo, mas era um conservador de poucos meses, aparentemente, né? Não tinha um discurso assim coeso conservador. Mas o pessoal muito amador, muito amador. Você vê, o Marco Feliciano, ele está estudando. Ele cresceu muito nos últimos tempos.
começou a entender as coisas, mas começou a entender depois de apanhar. Porque antes vinha com esse discurso amadorista, quer dizer, não tem a menor ideia de estratégia gramsciana, de ocupação de espaços, nada, não sabe, então, ele não sabe onde está, então leva a pancada e nem sabe de onde veio. Entendeu? Agora que começou a aparecer isso no Congresso, eu estava vendo uma audiência pública, o deputado, que agora é senador Caiado, colocando um vídeo lá numa comissão sobre o Foro de São Paulo e sobre a Venezuela. Claro. Agora, quanto tempo que eu estou falando disso? O Zé Carlos Graça Wagner cantou a bola em 1993, quer dizer, quando o Foro de São Paulo tinha 3 anos de existência. Ele deu uma entrevista aqui nos Estados Unidos, no Miami Herald, contando tudo a respeito. Ele pagou caro por isso. Encheram o cara de processo, e no fim o escritório da advocacia dele só tinha um cliente que era ele mesmo. Então ele perdeu tudo que tinha, foi pro buraco e morreu, digo, do coração. Bom, ele, enquanto estava vivo, me passou uma parte da documentação sobre o Foro de São Paulo. E eu comecei, quando eu comecei a escrever, já estava muito atrasado, você está entendendo? E o pessoal está mais atrasado ainda. Então as coisas que estão acontecendo no Brasil hoje, elas estão descritas nos meus artigos de 10, 15 anos atrás. Por exemplo, tem um artigo que chama Assunto Encerrado, onde numa das vitórias do PT, eu digo, vocês tiram o cavalo da chuva, o PT não veio para se revezar no poder com partidos concorrentes. Ele veio para mudar estruturalmente o sistema e transformar o sistema numa imagem do próprio PT. Ele vai se consolidar, ele não vai querer sair do poder jamais. E ele tem meios de fazer isso. Então esqueçam. Né? Se querem fazer oposição, então tem que seguir uma linha completamente diferente. Você não pode ficar só nessa coisa de má administração e corrupção. Você tem que fazer oposição ideológica, tem que dar nome aos bois. Porque senão vai substituindo alguns e... É evidente, é evidente. Você está matando barata com naftalina, jogando naftalina na cabeça de cada uma. Mas exatamente nesse momento, né, de inconsistência política, porque o próprio deputado ele falou isso, olha, na última eleição, na vitória da Dilma, não existia clima para a oposição. O próprio deputado falou isso. E agora há clima para a oposição. Enfim, quem criou? Eu sozinho fiz essa coisa, e mais 2 ou 3, você tem que também entrar na conversa atrasado. Eu sabia que tudo isso ia acontecer, que era inevitável que acontecesse, tá certo? Mas dá trabalho, tá entendendo? Quer dizer, quando você tem uma situação que ela é insustentável em si, você empurrando, ela cai. Mas pode levar um tempo. Mas, agora, o problema é que todas as pessoas que estão estruturalmente contra esse sistema petista, não só nas suas ideias, mas na sua realidade, pessoas cuja existência é incompatível com isso, a cabeça delas é feita pela mesma mídia que foi programada para excluir o debate ideológico. Então como é que eu posso mostrar para o cara, olha, há um perigo comunista aí atrás de você, se ele acredita que o comunismo não existe, porque os comunistas botaram isso na cabeça dele. Então ele faz questão de ficar indefeso. Você entendeu? Ele já tem o antídoto dentro dele. Eu quero lutar pelos meus interesses, contanto que eu não reconheça que o inimigo existe. E falar isso não dá para fazer. Agora, o que começou de oposição foi o movimento liberal. Sobretudo no Rio Grande do Sul, havia aquele Fórum da Liberdade que reunia 3.000 pessoas todo ano e tal. Só que a tônica deles era na esfera econômica. Eles falaram, nós fazemos propaganda das ideias liberais. Eu digo, isso é muito bom, está certo, porque na economia vocês têm a doutrina certa, vocês têm a teoria certa. Só que politicamente isso é inócuo. Porque todo o seu discurso pode ser absorvido pelo próprio PT. Por quê? Porque ele precisa da economia liberal, meu Deus do céu. Então vocês vão todos acabar trabalhando para o PT, sem saber. Tá entendendo? E vão ficar contentinhos porque tem economia liberal. Você tem economia liberal, mas você não tem uma sociedade liberal. Você tem economia liberal com controle estatal da opinião pública, controle estatal da educação, controle estatal da vida familiar, controle estatal de toda a vida social, exceto da sua empresa, meu filho. E será que nesse quesito a Dilma não cometeu um erro estratégico de avançar demasiadamente sobre a economia? Sim, eles não... Veja, como todo processo revolucionário, você tem um acelerador e um breque. Quer dizer, o acelerador estava geralmente na Venezuela e Cuba, né? E o breque estava no Brasil. Né? E eles acharam, se você acompanhar as discussões internas do PT, você vai ver que tinha muitas facções ali no PT que estavam exigindo que a Dilma acelerasse o processo.
Olha, a fase da transição acabou, agora nós temos que passar para a implantação do socialismo. E a Dilma acreditou. E meteu os pés pelas mãos. Quando chegou aquela passeata do passe livre, o que aconteceu? Os comunistas lançaram um movimento que era contra o Alckmin e contra outros governadores de direita, entre aspas. Era pelos 20 centavos. Para fazer oposição ao Alckmin. Sim, exatamente. O que aconteceu? A massa, né, tomou conta do negócio, a massa conservadora virou uma passeata, virou um movimento de protesto conservador. E foi expulso as bandeiras do PT. O que o governo fez? Então cancela, para tudo, para tudo. Eles perceberam que eles não tinham o controle da situação. Quer dizer, eles estavam se achando que estavam por cima da carne seca. Fizemos aqui a Revolução Gramsciana. Eu digo, bom, você fez a Revolução Gramsciana nas universidades, aí no parlamento, uma certa classe média alta. Né? O povão vocês não atingiram e nem podem atingir. Então o povão vai estar contra vocês. Entendeu? Agora, a sorte sua é que não tem quem o represente. Você está entendendo? E aí fica essa situação de impasse. Que eles não têm o poder, tipo, tem o poder, não tem mais a relevância que achavam que tinham e o controle que achavam que tinham, mas não tem ninguém para substituir. Claro, agora, enquanto esse pessoal tiver medo da mídia, não posso dizer tal coisa, porque o que vão dizer de mim? Eles vão estar impotentes, porque a mídia vai falar de você de qualquer maneira. É como até que eu estava falando com o Lobão ontem. Olha, o pessoal do MAV, que é a militância paga do PT, foi instruído, tem um boletim lá deles, dizendo o seguinte, a orientação era, você vai lá na passeata e procure no meio das passeatas as pessoas que estão pedindo intervenção militar. E mostra essas pessoas como se elas fossem o líder do movimento. A mídia inteira obedeceu essa instrução. Ora, quando você vai ver, menos de 5% ali estava pedindo intervenção militar. Tinha 3, 4 casos. Os 8 líderes do movimento, eu participei da conversa com eles. Todos combinaram, não, nós estamos contra a intervenção militar, não queremos isso. Todos falaram isso. Agora, sempre tem um outro lá no meio que vai gritar isso. Em Brasília tem um amigo meu, o Miguel Najib, ele disse, olha, eu estava lá na passeata, veio um sujeito para mim e falou, você pode segurar essa ponta do cartaz para mim? Eu disse, pois não, segurei. Quando eu fui ver, estava pedindo intervenção militar. E eu fiquei sacanagem. Idiota. E aí já tinha alguém para tirar foto. E claro, veio alguém para tirar foto. Então, mas é que foi todo tão, o noticiário foi tão assim claro, porque vários veículos, até mesmo o Estadão, colocando assim, tipo, se olhava lá uma foto da Paulista, metade da Paulista ocupada, tinha umas 30, 40 mil pessoas ali, e os caras, tem 1000 pessoas aqui. Isso foi tão claro. Assim. É uma coisa espantosa, porque ele tinha 1000, 2000 pessoas. Eu digo, olha, é um prodígio, porque quando teve a passeada do MST, disseram que tinha 12 mil pessoas. Eu digo, então, como é que 1000 pessoas conseguem ocupar a Avenida Paulista inteira e 12 mil pessoas cabem embaixo da marquise do MASP? É um milagre arquitetônico, é? Mas é que é uma questão assim que começa a aparecer aquele livro de 1984. Claro. Aquela mentira tão escrachada que começa a dar um curto-circuito no cérebro. Tipo, mas é o que aconteceu. Poxa, como é que eu vejo uma foto, eu estampo uma foto com a metade da Paulista cheia e colocam lá que tinha 1000 ou 2000 pessoas? É estranho. Então é isso que eu estou dizendo. Olha, se o pessoal fica chocado, diz, não, mas a mídia é parcial. Eu falo, a mídia não é parcial. A mídia é parte da militância, ela é parte da operação. Você está entendendo? Não é um observador, um terceiro elemento que está tomando partido. Fala, não, ele está no partido. Tá entendendo? E é importante entender, as instruções do MAV são obedecidas por toda a mídia. Tá entendendo? Então, eles não vão sair fazendo propaganda comunista, eles só vão esconder o que não interessa. Então existe de fato na imprensa não só aqueles idiotas úteis, vamos colocar assim. Existem pessoas que estão lá recebendo ordens específicas. Mas é claro que tem, é claro que tem. Você lê esse depoimento dessa menina socialista morena e você vai ver a infinidade de gente de esquerda que foi propositadamente contratada para lotar a Folha, você está entendendo? Eles dominam a Folha, assim como dominam o Globo. Por isso que eles ficaram tão loucos quando o Reinaldo foi assinar uma coluna, uma simples coluna. Claro. Não, eles não aceitam ninguém, não pode ter uma opinião contra. Agora, hoje em dia tem umas meia dúzia. Tem lá o Reinaldo, tem o Pondé, tem isso aqui, né? E começou a crescer muito, tipo, a gente olha na lista dos livros mais vendidos, tem um bando de livro ali. É claro, tem o seu próprio livro, claro. Escuta, a população não quer saber de ouvir o mesmo discurso oficial sempre. Ela quer saber alguma coisa que esteja realmente acontecendo. Quer dizer, o jornalismo tem que ser uma coisa vibrante, tem que ter interesse, não pode ser a mesma
pataquada oficial toda semana. O pessoal se cansa disso, agora já cansou. Entendeu? Mas ainda nesse sentido aí de tentar identificar o caminho, né, pela frente, a pergunta seria: existiu agora esse escândalo, talvez o maior do mundo, de corrupção. E obviamente que algumas medidas vão ter que ser tomadas. E se fala até na possibilidade de um impeachment da Dilma. Um eventual impeachment da Dilma é possível, na sua opinião? E caso eu aconteça... acho que é possível, e é até possível que o próprio pessoal do PT esteja pensando em entregar a cabeça da Dilma para ver se acalma a população. E salva o restante. Salva sobretudo a imagem do Lula. Não é isso? É possível, mas o impeachment da Dilma não resolve absolutamente nada, porque não se trata disso, trata-se de ter uma perspectiva de poder. Trata-se de substituir essa turma de esquerda, não é só o PT, é todo o esquema esquerdista, é todo o esquema do Foro de São Paulo. Que estão ocupando todos os meios. Todo o espaço possível. Mas nós não faremos. Se as pessoas continuarem com inibição de falar de comunismo, você não pode sequer dar o nome do inimigo, não pode nem falar o nome dele. Então você está completamente impotente. Já é o domínio total. Claro, é domínio total. Mas, nesse sentido, talvez não seria, pelo andar da carruagem, não seria até mais interessante para o PT que o próprio S tivesse ganho num determinado nível? Porque eu vejo o seguinte: a gente tem no Brasil, especialmente a parte do Brasil que produz São Paulo, ali, né, as partes mais desenvolvidas, região sul, sudeste, parte centro-oeste, que se engajaram pela primeira vez, depois de muito tempo, numa campanha mais anti-PT do que qualquer outra coisa. E agora tiveram esse desejo, digamos assim, não alcançado. Né? Não seria interessante para eles o Aécio ganhar? Por quê? Porque eles precisam da ocupação do aparelho estatal. Eles encheram de gente em todo o funcionalismo público. E evidentemente o Aécio ia querer encher de outras pessoas lá. Né? E isso ia ser um negócio muito traumático, ia ser uma perda de tempo enorme. Ia atrasar muito o processo. Porque acontece o seguinte: o PSDB ele funciona como desinformante. O que é desinformação? Desinformação só funciona quando ela é veiculada por alguém de confiança da vítima. E você lê uma coisa num jornal comunista, você sabe o que a comunista está dizendo. Mas se você lê a mesma coisa num jornal que os comunistas chamam de conservador, embora não seja, você já acredita um pouco mais. Sim, porque é um opositor. É um opositor. Então a função do PSDB é só a função de desinformação. O PSDB não tem militância organizada. Você está entendendo? Então o PSDB não pode ocupar o aparato estatal como o PT ocupou. Ele não tem quem botar lá. Está entendendo? Então, o que aconteceria? Se elegesse o Aécio, ele ficaria isolado lá. Cercado de petista por todos os lados e ia ter que acabar obedecendo os petistas. Ou então seria retirado de lá com a maior facilidade, como retirar o Collor, com 2 cuspidas. Tá? Ou então, se ele quisesse realmente substituir o pessoal petista por gente dele, isso seria um negócio enormemente traumático para os 2 lados. Então não convinha para ninguém. Não convinha nem para o próprio Aécio ser eleito. Tá entendendo? Então, o que eles fizeram? Forçaram, chamaram essa empresa Smartmatic e forjaram aí um resultado. O senhor acredita então que a eleição foi... Não acredito, não, tenho certeza absoluta. Por quê? Não precisa ter havido fraudes aqui e ali. Apuração secreta é fraude. Está entendendo? Porque se você não tem meio de verificar os votos, pronto, acabou. Quer dizer, a proposta não é proposta indecente. O sujeito chega para você e diz: olha, nós vamos ter aqui um plano de matar a sua mãezinha. Que tal? Precisa haver alguma falha no plano? Não, o plano em si é monstruoso. Então aqui nós vamos fazer uma eleição e ninguém vai poder verificar os votos. Só nós. Essa é a proposta indecente. E ela já foi realizada. Pior, chamaram essa Smartmatic, que é uma empresa já acusada de fraude em 1000 lugares. É a empresa que aqui nos Estados Unidos, inclusive, né? Aqui nos Estados Unidos, é claro. Então, forjou a vitória do Hugo Chávez e ela existe para isto. Sim, a do Hugo Chávez foi roubada claramente porque o primeiro resultado que apareceu na TV dava mais de 100%. Aquele foi muito mal feito. Não, claro, foi mal feito, mas no Brasil foi bem feito. Eles fizeram um negócio que não dá para você auditar as máquinas depois.
Então, por assim dizer, é o crime perfeito. Sim, porque agora o PSDB recebeu os números, mas os números que a Justiça entregou, o número pode Claro, ser... então você pode fazer as contas, a gente faz as contas tudo de novo, mas a fraude não está nas contas, está nas máquinas, meu Deus do céu. E não dá para rastrear mais. Então tinha que anular essa eleição. Isso certo, tirar anular essa eleição e fazer outra. O que um conhecido meu no PT falou é que eles deixaram o resultado para ser anunciado quase no final, porque eles imaginavam que por conta das urnas lá do Nordeste serem as últimas a serem avaliadas, ia acontecer exatamente o que aconteceu, do tipo, o Aécio começar na frente e mais pro final a Dilma ultrapassar, e se isso tivesse acontecendo em tempo real, se as pessoas estivessem observando, isso ia gerar uma revolta, porque ia ficar mais evidente, digamos, segundo ele, ele defende que não houve fraude, mas que eles quiseram esconder porque ia criar a ideia mais forte de fraude. Discutir se houve fraude é uma questão bizantina, puramente acadêmica. A apuração secreta ela é fraude em si. Não interessa, roubou 3 votos, roubou 1 voto para Dilma. Não interessa se roubou não é válido. Não é válido, uma apuração secreta simplesmente não é válida. Agora, você veja, o sistema hegemônico chegou a tal ponto que o pessoal aceitou isto. Agora, você aceita isso e depois você fica dizendo, houve uma fraude nesta urna, houve outra fraude naquela urna. Meu Deus! Desculpa que tinha que esperar o fechamento das urnas no Acre para começar a... Quer dizer, mas isso é irrelevante, você tá entendendo? A única coisa relevante é o seguinte, é a apuração secreta. E isto, por definição, é uma fraude. Não há transparência. Quando foi anunciado, já anunciou o resultado final. Não tem transparência nenhuma, é totalmente opaco. E os caras propõem isso e você aceita. Não é isso? Isso é a mesma coisa que você, né, aceitar um estupro e depois reclamar que está doendo, porra. Tá entendendo? Vamos fazer uma votação aqui para o síndico do prédio. Então dá os votos aqui para mim, eu vou lá na sala, vou contar e depois eu vejo quem ganha. Claro. Então entra naquele negócio do Stalin, falando, não interessa quem vota, interessa quem conta os votos. E ele mesmo, ao contrário, são, parece que 23 pessoas apenas. Não é isso? Então, o sistema é fraudulento em si. Não precisa ter havido fraudes pontuais para piorar o negócio. Né? Fora as fraudes durante a eleição, né? Claro, mas não precisa nem contar, vamos esquecer, fazer de conta que não houve essas fraudes. Porque sair com um carro de som dizendo, se você não votar em mim vai perder o Bolsa Família, isso é fraude. Bom, claro, é evidente que é. Agora, você viu que tem no Rio, já tem 53 mil pessoas ameaçadas de perder o Bolsa Família essa semana, porque não tem dinheiro. Exatamente, mas então, esse era um ponto lá que eu queria chegar. Nós estamos vendo aí que por todos os lados, né, a gordura acabou. O Lula deu uma sorte tremenda, né, de pegar uma economia global injetando liquidez, enfim, melhor impossível para o Brasil. Desde a crise de 2008 isso parou, e desde então o PT vem empurrando com a barriga e até tomando decisões horríveis. Né? O próprio Henrique disse, olha, a Dilma precisava ganhar um prêmio Nobel da Economia porque é difícil estourar tudo ao mesmo tempo. Claro, e ela conseguiu. Claro, Mas essa situação econômica que a gente não vê outra forma, né, dos acontecimentos tomarem um curso diferente, a situação econômica vai piorar. Isso por si já não pode ser a faísca para um movimento de oposição mais forte ainda? É o que tem de acontecer. Alguém tem que levantar as bandeiras conservadoras de sempre, tá entendendo? É assim, é economia privada, é moral judaico-cristã, é o mesmo de sempre. Agora, se os outros vão chamar de fascista, eu digo, você está ligando para isso, meu Deus do céu? Eles vão chamar você de fascista de qualquer... Eles chamam o Zé Serra de fascista, meu Deus do céu. Quer dizer que é um sujeito mais bonzinho do que ele. Agora, nesse momento, quando essa oposição vai tomando corpo, qual é que vai ser a reação do PT? O que o PT vai fazer? Não vai poder fazer nada. Nada. Ele vai ter que assistir quieto e vai apanhar quieto. Não vai radicalizar, não vai... Só vai... Mas é radicalizar com o quê? Com essa militância paga que eles têm? Que não dá para... que cabe tudo embaixo da marquise do MASP? E se der um tiro para cima, sai todo mundo correndo. Sai todo mundo correndo, entendeu? Eles não têm mais jeito, eles perderam o bonde. Tá entendendo? Agora, o pessoal, se não ocupar a vaga deles, é porque não quer. É porque está tão dominado mentalmente que está vendo que o adversário está moribundo e mesmo assim você ainda tem medo dele. Quer dizer, é uma escravidão psicológica o que aconteceu no Brasil. Então, eu acho que esse esquema petista é facílimo de derrubar.
E Não é, será não é será que as derrubar. lideranças que estão aí conseguem fazer Ele é esse facílimo de movimento? ser destruído. Destruído para sempre. Então, você não pode vencê-lo, você só pode destruí-lo. Esse é o ponto. Agora, você quer destruir, se você não quer destruir, ele vai vencer. Mais ou menos quando o PSDB se reúne e diz, não, é muito cedo pra gente falar em impeachment, não vamos falar em... a gente está no regime democrático, não vamos... Olha, nós estamos assim na radicalizar. posição, assim, uma mulher estuprada que está com uma arma na mão. Ela não pode vencer o estuprador, ela só pode matá-lo. Você está entendendo? Se ela for resistir, fazer força, não adianta, ela é mais forte. E ela Você não tá quer armado. matá-lo. Então pronto, então acabou. Esta é a situação. Então o pessoal está com a faca e no queijo na mão e o queijo na mão para destruir esse esquema de uma vez por todas. Destruir, criminalizar, fazer um inquérito sobre o Foro de São Paulo. Por exemplo, de onde veio o dinheiro do Foro de São Paulo? Essa coisa dura 20 anos. Tem assembleias, tem reuniões toda semana, é gente para cá, gente para lá, hotel de 5 estrelas. Fala, quem está pagando essa coisa toda? Não, é óbvio Então, que vem num esquema como esse da Petrobras. Claro, é evidente, tá certo? Então, o Foro de São Paulo é a fonte de toda essa corrupção. Tá entendendo? Não dá para você analisar a coisa só do ponto de vista administrativo, tá certo? De financeiro, sem ver a autoria política do negócio. Então, vocês querem destruir o Foro de São Paulo ou não? Não é? Se você quer só, quero tirar a Dilma, quero vetar este projeto, você vai perder. Então a gente corre o risco de ficar por um bom tempo numa situação em suspenso. Sim. O que seria, pelo menos do ponto de vista econômico, horrível. A mulher vai continuar sendo estuprada com o revólver na mão. Tá entendendo? É o que está acontecendo agora. Dá para destruir tudo isso rapidamente. Uma meia dúzia de inquéritos acaba com isso aí. Então, por exemplo, essa ligação PT-FARC, esta é a coisa mais comprovada do universo. Não quer dizer que a FARC deu dinheiro para o PT, nem que o PT deu dinheiro para a FARC. Não, eles têm uma aliança estratégica. E se um partido legal faz uma lei estratégica com uma organização criminosa, ele é uma organização criminosa também, mesmo que não tenha levado um tostão. Está entendendo? Então, é só investigar, comprovar essas coisas e derrubar esses caras, tirá-los da vida, não do poder agora, tirá-los da vida pública para sempre. De sanear o Brasil, está entendendo? Quando a gente começa a falar nessas coisas, obviamente que vem aquele rótulo, discurso do ódio, discurso agressivo, discurso... Quem está falando em matar pessoas são eles, eu estou falando apenas em tirá-los da vida pública. Só uma questão de... Mas escuta, se a gente vai ter medo dessa rotulagem, então você já é um escravo mental deles. Fala, pô, pouco me importa o que eles vão dizer, eles vão mentir de qualquer maneira. Eles só existem para isso. Claro, a mentira neles é estrutural. Porque... Você veja, eu vou repetir aqui. Esse movimento comunista é um negócio baseado numa proposta que eles sabem que é impossível. Então eles dizem que vão fazer uma coisa, mas eles vão fazer outra completamente diferente. Os líderes sabem, né, Olavo? Porque tem um monte Sim, de... os líderes sabem, evidentemente. Então, o que é o comunismo? É a socialização dos meios de produção. Falaram, não, meu filho, o socialismo é a estatização de tudo ou mais, exceto os meios de produção. Socialização especialmente da mente de... Da mente de todo mundo. Eles querem dominar as almas, não é a economia. A economia eles não podem dominar. Então, se vai dominar a economia, ele estrangula. Acaba a economia, acaba o dinheiro. E vai à falência como a União Soviética foi. Ninguém quer que isso aconteça. Que o Gorbachev percebeu um pouco tarde demais fazer um movimento e não conseguiu. Sim. Você vê, o comunismo não era reformável. Ele ou acaba com isto, ou não faz nada, ou deixa como está. Eu digo, do mesmo modo, o sistema político brasileiro, ele não é reformável. O PT não pode ser vencido, ele só pode ser destruído. Ele e o Foro de São Paulo, não dá para tocar no PT sem tocar no Foro de São Paulo. E sem tocar... um tumor e deixar ele lá. Claro, quer dizer, ou você mantém o tumor ou você deixa ele lá. Agora só tem que cortá-lo. Como é que você vai melhorar um tumor? Você entendeu? É isso que eu acho que uma boa parte da opinião pública não percebe. Né? Ainda não perceberam. Mas para isso tem uma coisa, você precisa querer o poder. E o Lula dizia, não tem problema com a oposição porque não tem perspectiva de poder. Eles só querem viver suas vidinhas. Mas nós queremos o poder, nós temos o poder. E alguns dizem que o Lula é burro. Não, ele é burro no sentido de moral. Ele não atina com a imoralidade do que ele está fazendo. Ele é um psicopata, ele não tem consciência moral nenhuma, zero. Né? Mas esperto ele é. Malandro. Malandro, tá certo? Agora,
O senhor falou desse movimento comunista nacional. Obviamente que que é o Foro de São Paulo, o movimento que acontece na América Latina, ele não é sozinho. Ele deve responder alguma coisa ainda maior, enfim, ele vem de um processo histórico maior. Sem dúvida. Mas, veja, rastrear isso aí já é mais complicado. Mas você pode ter certeza que os contatos da KGB na América Latina nunca foram cancelados, nunca foram rompidos, eles estão lá. Qual é a profundidade da penetração da KGB no Brasil, por exemplo? Você vê, o sujeito que era o chefe do escritório da KGB no Rio de Janeiro, em 64, ele disse que na época eles tinham 100 jornalistas brasileiros na folha de pagamento, em 64. Isso hoje, que toda a mídia fala que foi a CIA que organizou o golpe de 64. Então é o tal negócio. Vocês acham que foi a CIA? Então tá bom. Então você vai me dar o nome de um agente da CIA, que estivesse lotado no Brasil na época. Tem nenhum. Nenhum. Nunca citaram nenhum. Agora, os nomes dos agentes da KGB que estavam na mídia, que estavam infiltrados no governo, começam a aparecer agora. Graças àquele rapaz da Tchecoslováquia que está traduzindo os documentos. É só traduzir os documentos e ver todos lá os nomes. Os caras estavam no governo, meu Deus do céu. Você teve um embaixador brasileiro em Moscou que era agente da KGB. Agora esqueci o nome do cara, senão dá aqui. Depois a gente pode recuperar aí. Então, agentes da KGB, eles estavam superlotando o governo Goulart. Tanto é que teve um documentário que foi lançado 2 anos atrás para tentar provar a influência americana no golpe. E aí eles mostram que seria a prova, são algumas transcrições, algumas fitas, gravações da Casa Branca falando sim. entre o embaixador brasileiro. E ali mostra que eles estavam meio de longe na situação. Mas é claro, dizendo, não, eu mesmo escrevi sobre isso. O embaixador Lincoln agora telefona, presidente Johnson, os militares estão aqui na rua, nós precisamos fazer alguma coisa. Daí o presidente Johnson diz, faça o que for necessário fazer. Eles mostram isso como uma prova que os Estados Unidos estavam É prova ao contrário, mas veja, a mente revolucionária funciona ao contrário, meu Deus do céu. A prova do crime é usada como prova de inocência, a prova de inocência é usada como prova do crime. Assim, é normal para eles pensar assim. E veja, por que isso funciona? Isso funciona porque o ouvinte pensa assim, pera, acho que eu não estou entendendo direito, então o burro sou eu. Então eles devem ter razão. A ideia é dar um curto-circuito mesmo. Dá um curto-circuito mesmo. Então, a pessoa para fazer isso precisa ser de uma crueldade mental ilimitada. E é o que esses caras são. Eles são intrinsecamente pessoas assassinas, visceralmente assassinos. Matar pessoas para eles é normal. A normalidade com que eles falam em matar o tempo todo, eles vão matar o sujeito e daí dizem que o cara está com um discurso de ódio. Meu Deus do céu. O próprio Che Guevara, numa Assembleia das Nações Unidas, falou que estavam fuzilando e continuariam fuzilando. Claro, e que todo militante tinha que virar uma máquina de ódio. Né? Então, é aquele negócio, xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. E tem gente que ainda liga para isto. Não quer ser xingado por eles. Mas que medinho. Aí eu lembro do negócio do Aristóteles, a palavra cão não morde. Você pode me chamar do que você quiser, isso não vai mudar nada na hora das coisas. Porque se você me chamar de alguma coisa, eu vou chamar você de coisa muito pior, você está entendendo? Só que eu vou dizer a verdade, entendeu? Você me chama filho disso, filho daquilo, eu digo, tá bom, eu chamo você também, só que eu mostro a foto da sua mãe no bordel, você está entendendo? E é fácil de mostrar, né? É fácil de mostrar. Eu chamo a atenção para essa questão internacional, porque aparentemente com o Brasil ficando nesse stand-by, digamos assim, político, nesse impasse, a nossa economia vai depender muito da economia global. Eu acho que se a economia global melhorar, o Brasil vai melhorar, se a economia global piorar, o Brasil vai piorar. Né? Aparentemente a gente vai sofrer, ou já sofre, uma grande influência. E nós vemos aí no mundo uma situação altamente complexa. Nós temos os Estados Unidos, que obviamente está com uma recuperação econômica mais forte, porque intrinsecamente tem aí instituições mais fortes, tem um mercado mais forte, né? Tem valores aí de longo prazo que ainda existem, apesar de estarem sendo, digamos assim, ameaçados. A gente tem a Europa que está muito mal, não consegue sair de uma situação de estagnação econômica. A gente tem a China, que está desacelerando